Boa tarde, meu pessoal, meu povo lindo, ligeirinho, fraterna, Elcio, Verônica, Guido, Tisa, Gagal, Sil Camargo. Tudo de bom, né, meus amigos? Que a doce e serena paz nos envolva nos estudos dessa tarde de hoje. E nós, de uma certa forma, evocamos os espíritos protetores dessa sala de estudo, em nome de Chico Xavier e Maria Santíssima, para nos conduzirmos nesse labor. E assim sendo, eu solicito a Sil para fazer a abertura dos nossos estudos de hoje. Muita luz e paz, sintam-se abraçados, um beijo em vossos corações. Tudo, mas tudo de bom mesmo. É com você, minha amiga. Então, olá, boa tarde a todos, meus amigos queridos. Aqui um frio, mas que bom que a gente está aqui juntos, né, para estudar essa doutrina maravilhosa, onde hoje vamos estudar o Livro dos Médiuns, capítulo 20, da influência moral do médium. E sendo assim, eu peço licença para fazer a prece de abertura. Então vamos nos desligar um pouquinho dos nossos problemas, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso mestre amado tão querido, deixar um pouquinho de lado nossos medos, nossas angústias, e elevar nosso pensamento, agradecer por mais essa oportunidade, por estarmos reunidos aqui em seu nome, nessa salinha tão especial, onde nos encontramos toda quarta-feira e toda sexta-feira para estudar essa doutrina maravilhosa. E sendo assim, Jesus, iniciaremos esse momento especial com a linda oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então que Jesus e a espiritualidade amiga presente intua nosso amigo Décio para fazer o estudo. Que assim seja. Passando, Décio, obrigado. Muito obrigado, minha amiga, minha parceira, minha para aqui nos estudos. Tudo, mas tudo de bom mesmo. Seja bem-vindo, WH. Muita paz. Meus irmãos, como de costume, eu solicito as pessoas que aqui estão digitar o número 23, o meu amigo Wagner Ellen digitou. E meus cumprimentos pela mensagem hoje, Wagner, de manhã. Eu até fiz uma manifestação, todas são mensagens que você coloca, vem do fundo do seu coração, mas essa de hoje eu achei assim muito interessante, muito boa, mexeu realmente com a gente. Não só comigo, eu tenho certeza que as pessoas que leram, e aqui fica, viu, meus irmãos, eu o convido, sempre o nosso amigo Wagner, ele tem um hábito de manhã, ao cumprimentar as pessoas, colocar um texto. Escrever um texto, muito bom. E muitas vezes aquele é o elixir, é o bálsamo, é a nossa gasolina para o dia, né? O decorrer do dia. 23. E nós vamos ler uma pequena mensagem de Carlos César Pastorino para continuarmos na harmonia. Wagner Ellen, trate com afabilidade a todos. E quando eu digo o Wagner Ellen, eu estou falando para mim mesmo, até a Robertinha que acabou de chegar. Paz, Robertinha, seja bem-vinda entre nós aqui. Trate com afabilidade todos. Todos. O vizinho que senta ao seu lado na condução não é seu inimigo, nem seu concorrente. Trata-se sempre de seu irmão, a quem você precisa acolher com simpatia. Não procure brigar com ele para conquistar maior conforto, dê você mais conforto a ele, porque é dando, né, meus irmãos, que recebemos.
mesmo insensivelmente você receberá de volta as vibrações de gratidão e do seu coração. Na verdade, e hoje será objeto de tema de estudo, nós recebemos aquilo que de uma certa forma nós doamos. E a própria espiritualidade, vamos verificar a posteriori, que aproxima de uma certa forma da minha alma, que é o espírito encarnado, conforme o padrão, o viés vibratório, a harmonia que eu estou. Por outra, se eu tenho pensamentos ruins, naturalmente eu tenho uma propensão a atrair espíritos ruins. Então é isso. O meu vizinho está ali, aquela pessoa, o meu conhecido, aquele cunhado, aquela pessoa muitas vezes até que eu não gosto, mas não vamos nutrir esses pensamentos. Então abrimos nossos estudos com essa mensagem escolhida pelo nosso irmão WH. Veja bem, como está aí no banner, meus irmãos, vamos estudar hoje da influência moral. Ficou errado, Silvio. Ficou errado lá em cima, né? Da influência moral dos médios. Você podia acertar lá enquanto nós falamos aqui, mas aí depreendeu, né? Da influência moral dos médios. Pois bem, essa influência, eu preciso ser uma pessoa extraordinariamente bem e bom para ser um bom médium? A rigor, não tem nada a ver o moral com a mediunidade em si. Detalhamos. Você pode ser uma pessoa não virtuosa, uma pessoa cheia de vícios. Você pode ser uma pessoa que, de uma certa forma, trilha o caminho errado, faz as coisas errado, não pratica o bem. No entanto, tem mediunidade. Porque a mediunidade, ela é orgânica, muito embora ela dê o espírito, mas a sua manifestação é orgânica. Tudo bem. A mediunidade, como diz Wagner, ela em si é neutra. Ela independe do moral. Mas veja bem, a sua prática, você utilizar a mediunidade, aí é outra coisa. Aí a história começa a mudar de figura. Então, para você utilizar a mediunidade, aí sim você precisa ter um moral melhor. Você tem que ser uma pessoa virtuosa, cultivar bons hábitos. Kardec diz o seguinte, observador 148, seja bem-vindo. Kardec disse o seguinte, que mediunidade é uma coisa santa e santamente deve ser exercida. A mediunidade, ela é uma dádiva e um benesse de Deus para, sobretudo, proporcionar a sua evolução, a nossa evolução e a evolução de outrem. Ou por outra, Deus, na sua imensa bondade e sabedoria, concede-me uma mediunidade, por exemplo. Então, é uma coisa santa, doada ao Décio, em que ele vai trabalhar na sua evolução moral, mas, naturalmente, ajudar o próximo. Sobretudo, a ajuda ao próximo. E muitos médios, meus irmãos, acham e sentem bastante orgulhosos por ser um médio, e o que ocorre num segundo ou terceiro instante, essa qualidade, vamos dizer, essa benesse mediúnica concedida pela providência divina, ser fugidia. Você, num segundo momento ou terceiro momento, em função do mau uso, ela ser suspensa, ou muitas vezes ser até extirpada, né? Isso pode ser através da doença, através da sua utilização. O desenvolvimento da mediunidade, diz Kardec, aliás, aqui até é também, de uma certa forma, aquele estudo socrático de pergunta e resposta, esse capítulo 20, da influência moral do médium.
Kardec questiona um espírito. E por final do nosso estudo, quem vai nos falar aqui vai ser o próprio Erasto. Tisa e Zélia Carneiro, seja bem-vindo, paz e luz. Boa tarde para você também, ô Zélia. Questiona a seguinte pergunta ao espírito: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com a moral? Aí o espírito não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. Agora veja bem, o mesmo, porém, a partícula alternativa, tudo mais, todavia, porém, aí muda o rumo da história. A Sil é uma pessoa extraordinária, porém, aí que vai conduzir o que o Deste vai falar. Então, o mesmo, porém, a utilização, não se dá em seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. E uma subquestão: sempre se há dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Porque, então, não constitui um privilégio de homens de bem? Ora, se é uma graça de Deus, se é um favor, se é uma dádiva, por que Deus permite uma pessoa de má índole, uma pessoa que vai utilizá-la não com propósitos virtuosos, tê-la, ou seja, ser médium? Como permite que o Décio, sendo uma pessoa viciosa, está mais próximo ao vício e distante da virtude, permite que o mesmo seja médium e a Sil, uma pessoa muito ciosa, uma pessoa cumpridora dos seus deveres, caridosa, não seja? Em outras palavras, permite que o Décio seja médio e a Sil não, que é uma pessoa bondosa. Isso aí, na verdade, os espíritos respondem que todas essas faculdades são favores, é uma concessão para melhoramento nosso e a utilização, sobretudo, para contribuir na evolução do próximo. Mas a minha utilização é que vai efetivamente contar. Mas é a mesma coisa, e o espírito logo abaixo diz: como Deus permite que essa pessoa puxa o gatilho, que essa pessoa faça o mal, que essa pessoa não pratica o bem? É a mesma coisa. Deus vista magnífica, dá vistas, por exemplo, magnífica a malfeitores, e muitas vezes uma pessoa boa, uma pessoa de um coração extraordinariamente bondoso, e olha o coração que a Zélia coloca aí na área de texto, um coração extremamente bondoso, ele nasce muitas vezes cego. Mas isso tudo, no decorrer dos tempos, nós percebemos a ocorrência e que tudo aquilo serviu efetivamente para propiciar, para proporcionar a nós a evolução. Wagner coloca: puxa, já pensou se Deus desse a faculdade de falar só para os virtuosos? 90% da humanidade seria muda. Seria muda. Por quê, Wagner? Porque 99% não são virtuosos. Nós estamos num mundo mais próximo da imperfeição, um mundo mais próximo do primitivismo, do que daquele mundo aonde nós estamos determinados a ir ou a estar, que é os mundos perfeitos, os mundos dadivosos. Estamos determinados por quê? Porque queremos? Não. Porque somos filhos de Deus e fomos criados com esse objetivo principal, com esse objetivo maior. Ou seja, caminhar evolutivamente do átomo ao arcanjo. Mais embaixo, se delas fizessem mau uso, a mediunidade, serão punidos duplamente, porque tem um meio a mais de se esclarecerem e não o aproveitam. Ora,
eu sou médium. E por falar nisso, meus irmãos, nós participamos de um grupo mediúnico na federação, nós somos dialogador lá, e eu quero lhes dizer que eu não tenho mediunidade assim de uma forma ostensiva. Evidentemente que por si só e todos, além do rudimento, são médios. No que refere ao pressentimento e à intuição, nós somos médios. Explique melhor, Décio. Eu não estou entendendo. Todo mundo são médios? Mas Kardec, lá da mediunidade, fala que médium, na verdade, são aqueles que apresentam de forma ostensiva, né? E eficaz essa mediunidade. Mas nós somos médios porque nós somos influenciados pelos nossos espíritos. Sobretudo, todos nós temos um anjo guardião. E esse anjo protetor, ele nos inspira. Nós recebendo essa inspiração e implementando na vida, no dia, diariamente, olha aí, somos médios. Então, e Kardec diz que toda mediunidade, no que refere à sensibilidade, a sentimento e à intuição, todos são médios. Todos são médios. Cumprimentei essa. Igual a minha. Sou médio paralelepípedo. Não vejo, não escuto, não sinto, né? Diz Wagner. E efetivamente tem pessoas que Mas num grupo mediúnico, e isso é muito importante, porque você já pensou? O Wagner, ele, digamos que é um dialogador, é um facilitador lá no grupo mediúnico. O nosso grupo mediúnico está muito grande, viu? Lá tem vezes que dá 40 pessoas, a fase de curiosidade praticamente passou, porque já tem 1 ano e meio, né? E nós estamos até pensando em até dividi-lo, né? Muitas manifestações. Você já pensou Wagner Ellen conduzindo, dialogando, mediando um colóquio com um determinado espírito? O espírito diz: olha, vocês estão aí, isso é conversa, isso é balela, estou vendo essa mulherada conversando. Isso não existe, não. Vocês estão falando que ajuda, que tem a presença de Jesus. Eu estou vendo todo mundo sofrendo. Eu estou vendo aqui um caxingando, um preso em poste, um sendo, né, sediciado, outro escravo. Isso aqui é balela. Ora, nesse momento que Wagner L estivesse conversando, imagina, dialogando com o espírito, esclarecendo em algum posicionamento, ou Wagner L se incorporasse, ou pedisse para sentar, ou sentava e começava a psicografar. Então é muito importante até a pessoa não ter essa mediunidade ostensiva para, de uma certa forma, dar essa sustentação. E no trabalho mediúnico há vários médios que a gente denomina médios, que são médios de sustentação, não são nem psicofônicos, nem psicográficos, e não tem nenhuma manifestação física ou de inteligência, mas dá sustentação na reunião, faz a parte de sustentação, né? Isso é muito importante. Maravilha, né? Depois eu quero inclusive conversar contigo. Nós ainda não tínhamos falado relativamente à casa que você frequenta, tudo. Eu gostaria posteriormente, num segundo ou terceiro momento, a gente conversasse sobre isso, trocar alguma experiência. Não creais que a faculdade mediúnica, diz Kardec, aliás é o espírito que ele questionou, seja dada somente para a correção de 1, 2 pessoas. Não. O objetivo é mais alto. E eu lembro quando aqui o espírito está falando que o objetivo da mediunidade é mais alto, eu lembro Emmanuel, no livro Emmanuel, no capítulo 11, e vou dizer com as minhas palavras aqui o que está lá consignado, muito embora não deve perder a pureza do que lá está. Lá diz que médium, em suas generalidades, não são missionários na acepção comum do termo.
são almas, são espíritos que fracassaram substancialmente em vidas ou existências anteriores, né? Contraiu ou contrariou a lei do destino, não no caso de determinismo, né? Estão aqui provando e espiando do seu passado obscuro e tenebroso. Diante dessa, né, a gente pergunta, há algum médio aqui? Então, na verdade, longe daquele médio que, bastante orgulhoso, que acha que a mediunidade, tanto psicofônica ou psicográfica, dele é o que é, assim, vamos dizer, a coisa mais pura, mais lídima, e haja se você fizer uma crítica relativamente ao que ele dimanou daquele médium, né, tanto da parte psicofônica ou psicográfica, ao milindre. Extraordinariamente a pessoa fica milindrada. E aqui nesse particular é bom ressaltarmos que nas casas espíritas, nas associações espíritas de estudos da doutrina dos espíritos, as maiores dissidências, os maiores milindres é no campo mediúnico. Por quê? E sobretudo se o médium está obsedado, né, obsediado, ou a obsessão, Kardec, assim, didaticamente, ele dividiu a obsessão em 3. Obsessão simples, subjugação e fascinação. A subjugação, aliás, a fascinação, é uma das piores obsessões, porque o médium sente-se totalmente fascinado e acha que tudo que vem do espírito está correto, ele não aceita criticar, e chega ao ponto de o espírito inspirá-lo e intuí-lo de que, olha, esse grupo ali, você não adianta, não, você não fala isso, deixa de falar aquilo, fala aquilo outro. Então a subjugação, a fascinação é uma das piores obsessões. Então uma das piores obsessões. Porque permite os espíritos superiores, né, diz aqui, que alguns espíritos inferiores me direcionam ao propósito de não bem servir, ou muitas vezes servir mal até, né? Por que permite? Mas é a mesma coisa que nós falávamos no início do estudo. Como Deus permite eu xingar, eu extorquir, eu matar, eu delinquir? Ora, gente, isso aí é natural até para que, diante de um mal, eu sofra, evolua e coloco, vamos dizer assim, novamente o carro no caminho correto. Então, e infelizmente, não que o sofrimento traga a evolução, mas em muitas situações, a gente precisa sofrer para poder aprender, para poder ver alguma angulação, não só daquele problema da vida, ou pelo que estamos passando, e ter outra visão, né? Então, já aconteceu conosco mesmo, tivemos uma gripe, tivemos uma doença, e posteriormente a gente reflexionar, olha, gente, como foi importante. Se eu não tivesse tido aquele revés, se eu não tivesse tido aquilo, poderia ter efetuado o negócio, e a coisa não daria certo. Acontece a miúde conosco mesmo, ou com pessoas da família. Gente, a nossa sala, eu estou sentindo assim, os nossos participantes estão calados, mas é muito importante vocês interagirem na área de texto, até para não me deixar engessado. Evidentemente que nós preparamos o estudo relativamente à influência moral, mas eu gostaria de ouvi-los também, né? Vocês teclando para a gente, de uma certa forma, interagir. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou repulsão? Evidentemente sim. E a hora que nós falamos alma, vamos recordar o que é alma? Alma é o espírito na carne, é o espírito encarnado. E eu, só por hoje, seja bem-vindo, paz e luz, meu irmão. E quando a gente fala encarnado e desencarnado, eu até costumo dizer isso,
A pessoa... As definições de vírus foram atualizadas. A máquina aqui me atualizando. Então, na verdade, quando fala encarnado ou desencarnado, lembra-nos de frango ossado, de frango desossado, né? Então, as pessoas que não têm ou não acreditam em nossa doutrina, essa palavra deve ser forte. Encarnação, desencarnação. Desencarnar é tirar o osso da carne. Então, eu até, muitas vezes, quando a gente está conversando, eu procuro falar pouco esses dois adjetivos, né? Encarnação e aliás, não é adjetivo, não, isso é substantivo. Encarnar não é verbo, né? É verbo, né, ô Wagner? Pergunta 134. A 132 é qual a finalidade da reencarnação, né, Wagner? A 132, ela diz o seguinte: qual a finalidade da reencarnação? Aí diz a espiritualidade diz: Deus, em sua bondade, impõe, olha que verbo forte, impor, impõe a encarnação com o objetivo de evolução às pessoas. Esse impor, essa imposição, é porque muitas vezes nós não sabemos, né? Então, o seu filho, o seu neto, está com uma doença. Vou pegar aqui minha parceira Sil como exemplo. O filho mais novo dela, chama Felipe, digamos que pegou uma virose. E ele, um jovem, 13 anos, 14, está na adolescência, não gosta de tomar remédio, acha que é o dono da cocada preta ou branca, e muitas vezes a Sil chega e fala: não, precisamos ir no médico. Não, mas eu não quero tomar essa injeção. Não, meu filho, tem que tomar essa injeção. Não, mas isso vai doer mais cura. Então é uma imposição que os pais colocam para o bem dos filhos. Então, muitas vezes é imposta a encarnação, sim, para a sua evolução. Não estamos aqui falando relativamente à encarnação compulsória, né, que seria objeto de outros estudos. Se o médium é vicioso, ou se ele tem maus pendores, em volta dele pululam. Em volta dele tem uma série de espíritos viciosos. Então, meu irmão, eu não preciso, seja bem-vindo a Rua Estrela, paz e luz, minha irmã. Eu não preciso, naturalmente, ser um espírito vicioso. Se eu tiver propensão ao mal, eu tenho uma pleiade, tenho uma legião de espíritos soprando, me intuindo, me inspirando a atuar no caminho do mal. Então veja bem que eu não preciso ser especificamente maldoso, eu não preciso ser uma pessoa não caridosa para mim ter influenciação de espíritos nesse mesmo viés, né? Basta eu ter tendências a tal que tem uma legião de espíritos me influenciando a essas ações malfazejas. Devemos também convir em que muitas vezes o orgulho é despertado no médium pelos que o cercam. Então, uma das chagas maiores, um dos escolhos maiores é o orgulho. O médium, quando acha que ele é o centro das atenções, aquela casa, aquela associação, o centro espírita, o meio de onde ele frequenta, depende exclusivamente dele, ele é uma peça, né, indispensável. Olha o orgulho aí vai, de uma certa forma, a mediunidade lhe faltar a hora que mais precisa dela, né? Então o orgulho é uma das chagas extraordinárias da mediunidade. A seguinte instrução deu-nos o Espírito sobre um espírito de quem temos inserido muita comunicação. Porque na época, e Kardec fazia as evocações na Sociedade Espírita Parisiense, fazia as evocações
de espíritos diversos, de amigos, de santos, sobretudo um dos patronos lá, São Luís, estava constantemente. E veja bem, gente, quando a gente fala São Luís foi um santo católico. Manuel da Nóbrega, Emmanuel, né? Aquela freira. Aí muitas vezes, em uma determinada sala, uma pessoa disse: não, mas Emmanuel foi um inimigo do espiritismo. Não, não é. Quando ele foi padre ou quando foi freira, naturalmente ele advogava aquele viés religioso da religião a qual pertencia. Mas Jesus mesmo não veio falar de nenhuma religião, né? Ele deu foi o exemplo. Já o dissemos, os médios apenas como tais, só secundária a influência exerce nas comunicações dos espíritos. O papel deles é como, vamos dizer assim, é como esse notebook que eu estou aqui. Qual o papel do notebook? É fazer com que viabilize a comunicação através da internet. Então, esse é o fato que, na verdade, a moral não influencia na mediunidade. Influencia-se na utilização ou aplicabilidade da mediunidade em si, sobretudo para a sua evolução própria ou para a ajuda a outrem. Por quê? Porque se você for uma pessoa de bons pensamentos, Wagner ela escolheu no início dos nossos estudos, a reflexão número 23 é a mesma, diz que não devemos cultivar pensamento malsãos relativamente aos vizinhos, às pessoas que nos circundam, às pessoas do serviço, porquanto aquilo que imaginamos, aquilo que interiorizamos, o pensamento é matéria é energia, é a coisa plasma, né? Você, de uma certa forma, atrai para si os espíritos naquele viés, naquela harmonia. Osmar Francisco, seja bem-vindo. Luz e paz, meu irmão. Os médios levianos e pouco sérios atraem por si espíritos da mesma natureza. Por isso é que as suas comunicações se mostram cheias de banalidade, né? Cheias de frivolidade. É médio? Sim, é médio. Então, é uma coisa que nós sempre falamos. Mequinhos 86, seja bem-vindo. Devemos separar mediunidade de espiritismo. Espiritismo, ele nasceu em 1857 com a publicação do Livro dos Espíritos, através da pesquisa de Allan Kardec, né? Ele foi um curioso e, num segundo instante, foi fazendo o questionamento aos espíritos, recebendo a resposta, e daí verificou-se que estava nascendo a doutrina. Aí publicou. Mas mediunidade é a manifestação do espírito à pessoa, ao homem, à mulher, à pessoa encarnada, vamos dizer assim. Xaria, seja bem-vinda, paz e luz, meu irmão. Então, esse é o diferencial. Esse é o diferencial. Então, há a comunicação normal do espírito. Mas se eu sou, ou se eu tenho aquele viés, aquele comportamento malfazejo, ou, repetindo, não tendo o comportamento em si, mas tendo tendências para tal, eu, pela mesma forma, sou secundado, sou inspirado, sou influído por espírito dentro daquela mesma sintonia. E estamos terminando, tá, meus irmãos? Nós estamos já finalizando os nossos estudos. Na dúvida, abstém-se, diz um dos vossos provérbios. Não admitais, portanto, senão que seja aos vossos olhos de manifesta evidência, desde que uma opinião nova venha a ser expedida, por pouco vos pareça duvidosa. Fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica. Então, gente, Kardec, desde o início, desde a parte inicial, quando ele questionava os espíritos, ele sempre levava ao crivo da razão, da racionalidade, comparava as respostas, verificava com um médio ou outro, e isso que
constituiu aquele Conselho Universal dos Espíritos, né? Porque além de ser assessorado por aqueles espíritos, vamos dizer, superiores, que constituía a pleiade de espírito da verdade, né? Então, o Espírito Verdade em si é Jesus. A pleiade de espírito sob a coordenação do Espírito Verdade é que, de uma certa forma, foi o responsável a responder, né, os questionamentos que Kardec fez de forma apropriada. Então, desde o início, Kardec pedia para levar tudo ao bom senso, à razão, aquelas 3 famosas peneiras de Sócrates, né? Nós temos que pensar sobre aquelas 3 peneiras. É verdade? É útil? Isso aí vai, de uma certa forma, trazer algum benefício? Se não passar nenhuma dessas peneiras, não tem razão de a gente dar sequência, da gente falar, da gente levar aquilo para frente, ou muitas vezes trazer aquilo a lume. Vamos ver essas 3 peneiras. E Kardec sempre assim colocava. E por fim, Erasto coloca aqui, meus irmãos: lembrai-vos, no entanto, ó espíritas, de que para Deus e para os bons espíritos só há o impossível, a injustiça e a iniquidade. E arrematando, Erasto coloca: o espiritismo já está bastante espalhado, naquela época já estava, né? Já moralizou o suficiente os adeptos sinceros de sua santa doutrina, para que os espíritos já não se vejam constrangidos a usar os maus instrumentos ou os médios imperfeitos. Porque foi também, meus irmãos, perguntado: há médios perfeitos? E a espiritualidade disse, de uma certa forma assim, contundente e direta: falar em bons médios já é muito, perfeito ainda aqui na Terra não tem. Mas qual que são os bons médios? São aqueles que estão sintonizados com os espíritos melhores, os bons espíritos. Então, só o fato de você ser uma pessoa de um caráter, de uma moral elevada e, por si e per si, em função desta qualidade, atrair bons e amoráveis espíritos, você é considerado um bom médio. Mas, em falta de um bom médio, um bom espírito pode naturalmente manifestar de forma temporária num mau médio. Mas isso ocorre temporariamente, porque tão logo haja aquele médio com uma moral assim mais elevada, sem dúvida alguma atrairá os bons espíritos. Aí nós estamos concluindo sobre a influência moral do médium. Então, para haver comunicação, não precisa da moral em si, mas para a utilização da mediunidade relativamente à autoajuda, ou seja, a minha evolução, ou para que eu a implemente, para que eu a pratico na ajuda da caridade, que constitui a beneficência para com todo, indulgência para com o próximo e perdão das ofensas, aí o que eu preciso? Eu preciso ter uma moral ilibada, uma conduta exemplar. Para quê? Para, conforme o início dos nossos estudos, atrair bons e amoráveis espíritos. Bom e amoráveis espíritos. Então, finalizando aqui, Erasto diz o seguinte: se, pois, agora um médio qualquer que ele seja, se tomar um objeto de legítima suspeição, pelo seu proceder, pelos seus costumes, pelo orgulho, pela sua falta de amor e caridade, repeli suas comunicações, porquanto aí entrará a serpente oculta entre as ervas, ou melhor, é esta a conclusão a que chego sobre a influência moral dos médios. Então, eu sei que a moral, ela não influencia na mediunidade, mas sim na sua prática. Mas se num determinado momento, e desculpa que eu te pegar, WH,
eu percebo que ele é um médium e as suas comunicações, tanto psicofônicas como psicográficas, está evada de vício, está distanciando da moral, são comunicações viciosas. Após eu, no cadinho da minha razão, no cadinho da minha sensatez, eu perceber que aquela comunicação não é uma comunicação altruísta, boa, de caridade, então vamos utilizar o que Erasto fecha o capítulo. Wagner Ellen, nesse caso, é uma serpente que sorrateiramente está escondida no mato, esperando alguém para atacá-lo. Então nós devemos afastar-nos dessa serpente. Palavras de quem? Palavra de Erasto. Jorge Santista, seja bem-vindo à Lei 7 pela mesma forma. Meus irmãos, o que nós tínhamos proposto, evidentemente, dá-se para falar, mas não é o caso. É o que nós tínhamos proposto, nós já falamos aqui 40 minutos. Há algum questionamento? Se eu tenho algum questionamento, puser no seu PVT. Porque se não tiver nenhum questionamento, eu vou passar a nossa amiga para que faça o encerramento dos nossos estudos. A Tisa tem pergunta? Pois bem, Tisa, faça aí para nós. Boa noite, Alan. Tudo de bom, hein? Você é muito importante aqui. 1 milhão de perguntas e de dúvidas, mas tenho também a eternidade pela frente para tirá-las. Mas veja bem, meus irmãos, quem não tem dúvida são os pífios, os homens obtusos. Quer dizer, já foi dito que são as dúvidas que movem o mundo. Então, sempre as temos. E meus parabéns, Wagner, por você tê-las. Mas você poderia até externar deste 1 bilhão de dúvidas que você pôs aí, externar uma delas que a gente, dentro da nossa pequenez, né, a gente poderia trabalhar para que falássemos a respeito dessas dúvidas. É sempre muito gostoso que assisto a palestra. Muito bem, Allen, e você é muito bem-vindo aqui. Veja bem, o médium que fuma atrapalha somente o perispírito e a saúde física? A Tina lá colocou. O fumar, o beber, o comer, a glutonia também. Então, são vícios que você está atrapalhando o físico e você, de uma certa forma, dentro dessa sintonia do fumo, você atrai para junto de ti, para junto da pessoa que fuma, espíritos com aquele viés, espíritos que desencarnou, saiu da carne, está no plano espiritual, mas não desvinculou ainda da matéria. Então, no momento em que você coloca o cigarro da boca, traga, joga a fumaça ao pulmão, ele perispiridicamente suga esses fluidos do cigarro. Aquele prazer momentâneo que você tem ao fumar, o espírito que está ali, ele tem também. Sente esse prazer. E muitas vezes, ele chega lá por inspiração, ele, vamos, fuma outro cigarro, eu estou com vontade, né? Para ele se deleitar. Entretanto, Tisa, relativamente o corpo é o templo do espírito, onde o mesmo, através do planejamento reencarnatório no mundo errático, planeja para a evolução na encarnação seguinte. Então o corpo é o templo do espírito. No momento que eu coloco alguma droga, eu cheiro, eu fumo, eu injeto, ou eu faço alguma coisa que machuca, debilite algum órgão do meu templo, do meu corpo, eu estou profanando-o. E o corpo é o templo do espírito. Então, qualquer tipo de vício é um malefício. Seu Camargo, por que é mais fácil pensar o negativo do que o pensamento positivo? Veja bem,
Olha que pergunta interessante. Em sua volta pululam centenas, milhares de espíritos. Tem uma série de espíritos que te conduz ao viés errado. Você tem o seu guia protetor que fala: Sil, desce, faça o bem. Eu faço bem. 1-0 para esse espírito, que é o meu anjo, guia protetor. Todos temos. Tem o espírito familiar, que é o espírito de um avô, que é o espírito de uma mãe, de um pai, etc. De parentes de outra existência, né? Que está lá, faço bem, faz isso, faz aquilo. 2-0. Tem espíritos que são-nos simpáticos e nos inspira a fazer o bem. 3-0. Tem 3 classes de espíritos já. Que o jogo está muito favorável para a positividade, para o bem. Entretanto, tem aqueles que nos estimulam. Fuma, bebe, o sexo desvairado, faz isso, faz aquilo. E muitas vezes não, nesse plano aqui, nós inspiramos, nós fazemos mais ou atendemos mais esses espíritos. Por que isso, Décio? Nós estamos ainda num mundo muito atrasado. O que é o mundo de prova e expiação? Aonde o mal prevalece sobre o bem. O mal, ainda existe mais espírito com esse viés maléfico do que regeneração. Já é o equilíbrio, né? Tanto o espírito mal como o bem. Para mundos felizes supera e mundos dadivosos a ausência do mal. Então, vocês viram 3 classes de espíritos que nos impulsiona a fazer o bem, no entanto a gente faz o mal. Mas Deus, em sua bondade infinita, jamais permite que o mal tripudie no bem. Tripudie o bem. Meus irmãos, muita luz, muita paz, um beijo em vossos corações. Eu vou passar para a nossa dirigente para fazer o fechamento dos nossos estudos. Muita luz e paz. Olá, boa tarde a todos, os que eu não cumprimentei ainda, sejam todos bem-vindos e agradeço a presença de todos. Muito obrigado, Décio, o estudo foi maravilhoso, muito bem explicado. E tenho acompanhado suas perguntas, depois se você desejar, o Décio explicou, mas se você desejar, eu passo para ele te envia por e-mail também, então fique à vontade. Então vamos agradecer, né, por mais essa oportunidade especial que tivemos nesse estudo maravilhoso. E vamos convidar a nossa amiga fraterna para fazer a nossa prece de encerramento e convidando a todos para estar aqui novamente conosco na próxima quarta-feira. Essa sala funciona de quarta e sexta às 15h30. E quem desejar receber a programação dessa sala, deixe seu e-mail, meu PVT ou no PVT do Décio, que a gente encaminha para vocês a programação da sala. Também os vídeos que a gente tem no YouTube e também no Face. Vou anotar, Wagner. Então, um beijo, gente. Patrícia, seja bem-vinda. Eu vou passar para a fraterna para fazer a prece final. Lindo final de semana a todos. Fiquem todos com Deus, com Jesus. E mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Um beijo. Passando, fraterna. Alô? Tudo na paz, com a graça de Deus? Tudo na paz. Todo mundo um pouco mais evoluído, depois de tudo isso que nós ouvimos? Hã? Graças a Deus temos essas oportunidades aqui, com esses meios de comunicação. Que a paz esteja com todos vocês. Pai nosso, aos amigos que aqui estão. Pai nosso que estás nos céus, na terra, em todos os mundos espirituais. Santificado e bendito seja sempre o vosso nome. Mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração,
bendito sejas. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los não com os lábios, e sim com o coração. Afastai do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, como espíritas encarnados ou desencarnados. Que uma partícula deste Pai Nosso vá até os cárceres, onde alguns sofrem merecidamente, mas outros pelo erro judiciário. Que vá até os hospícios, iluminando os cérebros conturbados que ali se encontram. Que vá aos hospitais, onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga. Que vá a todos aqueles que nesse momento transpõem o pórtico da vida terrena para a espiritual. Que tenham um guia ao vosso lado. Que esse Pai Nosso vá até os lupanares e erga estas pobres e infelizes criaturas que para ali foram tangidas pela fome, dando-lhes então apoio e fé. Que vá até o seio da terra, onde o mineiro está exposto a grande perigo, e que ele, fim do dia, possa voltar ao seio de sua família. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. Tende piedade dos órfãos e viúvas, daqueles que até esta hora não tiveram um pedaço de pão. Tende compaixão dos navegadores dos ares, dos que lutam com os vendavais no meio do mar bravio. Tende piedade da mulher, que abre os olhos do ser à vida, e que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Assim seja. Que a paz esteja com todos vocês. É o que eu desejo aqui desse meu cantinho. Beijinhos. Deus seja louvado. Muito obrigado, minha irmã e amiga fraterna. E por falar em agradecimento, eu quero te agradecer. E hoje que eu fiquei sabendo, é porque eu estava ausente, nós estávamos recebendo a Federação Espírita Brasileira aqui, e tivemos uma semana muito agitada. Tivemos o Conselho Regional Centro, teve 6 estados, Minas Gerais, Goiás, Brasília, Mato Grosso, Espírito Santo, foram 6 estados, eu próprio Tocantins, então eu fui muito corrido. E você, fraterna, fez os nossos estudos quarta-feira. Que coisa maravilhosa, você é uma guerreira, é uma amiga, você está sempre, nas horas que mais precisamos, você está junto. Então, aquele beijo, aquele abraço fraterno, como fraterna é você. Tudo, mas tudo de bom. Eu vou pôr uma música e nós vamos... E veja que música linda é essa, meus irmãos. Eu coloquei no Face, eu vou colocar depois, quem quiser eu mando. Veja que música bonita é essa. Alma cheia de minha alma, flor de luz da minha vida. Obrigado a todos, hein? Sobre minha estrela caída, das belezas
brisa da amplidão.